Na última quinta-feira, o presidente Bolsonaro falou, entre outras coisas, que algo teria consequências, se referindo à política de preços da Petrobras e principalmente ao então presidente Castelo Branco, falando que não era qualquer problema dele referente à pressão dos caminhoneiros e a um potencial greve. Isso gerou muitas incertezas no mercado e gerou uma tensão muito forte. E então o mercado reagiu a isso. Antes mesmo da notícia bombástica que aconteceu ali por volta das 7 da noite da sexta-feira, as ações da Petrobras caíram cerca de 6,5%, que representou um valor de mercado de 28 bilhões de reais. E então, pós-mercado, veio a notícia que o presidente Castelo Branco foi sim demitido, o que gerou um claro sinal de interferência, de precedentes dentro do governo, de uma incerteza gigantesca e até de memórias de outros governos que fizeram a mesma coisa e teve sérios danos para a Petrobras. Então, nesse vídeo eu vou falar aqui tudo que você precisa saber dessa notícia e principalmente tentar responder a pergunta aí do que vai acontecer um pouco com a economia e principalmente com a empresa. Antes de mais nada, deixar claro aqui que o foco é sobre a ótica de investimentos e economia. Não tem nada referente a qualquer cunho político, até porque em outros governos, até considerados opostos ao regime atual, a gente viu acontecer a mesma coisa. O que é importante é a gente saber filtrar notícias, saber o que é fake news ou não, porque está acontecendo muita fake news também, e principalmente aprender. A gente precisa aprender as causas dessa decisão, a gente precisa entender os próximos passos, porque ainda é um processo não consolidado, e principalmente as consequências para a economia e para uma empresa dessa, e para outros tipos de investimentos sobre estatais, como Eletrobras, Banco do Brasil, empresas de saneamento na Bolsa, Sanepar, Sabesp. Então tem várias oportunidades muito grandes aqui de você aprender. E se você gosta desse tipo de conteúdo, principalmente em relação à ótica de investimentos, dê uma moral aí, se inscreva no canal e curta esse vídeo. A gente está gravando da madrugada entre sexta e sábado, logo depois das notícias, e aí eu já queria soltar esse vídeo logo para mostrar minha opinião e falar sobre o efeito dominó que essa decisão pode levar. Então vai ajudar demais lá, se inscreva no canal. Falando então sobre a notícia, o que o mercado mais odeia em qualquer situação, em qualquer crise que a gente já teve, é a chamada incerteza. E depois da fala de quinta, o Bolsonaro então decidiu demitir o Castelo Branco e aí nomeou o general Joaquim Silva e Luna para o cargo. Se for aprovado pelo conselho da empresa, esse vai ser o primeiro general a assumir o cargo dentro da Petrobras desde o ano de 1989. E aí é importante ressaltar aqui que nada está 100% definido, tá? Eu fui pesquisar um pouco mais sobre a governança da Petrobras e o presidente não pode simplesmente ligar e demitir alguém e nomear outra pessoa. Tem um processo aí. Quem de fato elege ou não um presidente da Petrobras é o conselho. E esse conselho é formado por 11 pessoas. São 7 pessoas da União, ou seja, aí indicados pelo governo, 3 minoritários e um funcionário. E aí, se por algum motivo esse conselho não decidir votar em favor do general Joaquim, aí a gente pode ver uma situação até inusitada da própria União ser demitida. Ou seja, o Bolsonaro ele não pode chegar e nomear um presidente diretamente, mas ele pode demitir ali e nomear novas pessoas para a União que integra esse conselho, e aí sim o conselho faz a votação em pró ou não de uma nomeação do governo. E é por esse motivo que eu falo que nada está 100% decidido ainda. Existe muita politicagem que vai rolar, a gente tem que acompanhar os próximos capítulos, mas de uma forma ou de outra, o próximo mandatório da presidência da Petrobras deve ser sim o general Joaquim Silva e Luna. Um general que não tem nenhum tipo de experiência ainda com esse mercado de petróleo. Aí você soma esse fato junto com o preço do barril do petróleo, que está aumentando muito por diversos motivos. Dentre eles, por exemplo, até a frente fria que chegou no Texas e derrubou aí um pouco da produção da maior produtora de petróleo dos Estados Unidos. Então a economia é muito bonita, ela está totalmente interligada. Então, risco de intervencionismo, junto com o preço do barril, junto com a greve dos caminhoneiros em potencial e a pressão deles, naturalmente, por preços melhores. E aí você lembra também a infraestrutura logística do Brasil, que não está preparada ainda para não ter caminhoneiro. A gente ainda é bem dependente dos caminhoneiros e a gente não tem uma infraestrutura completamente moderna, com tecnologia e com ferrovias no país todo. E aí você ainda soma isso com riscos de ingerência, você soma isso com política de preço de uma empresa
do tamanho da Petrobras que pode ser mudada. São vários e vários riscos, tudo interligado, e aí a gente soma isso ainda com a desvalorização do real e a inflação, a gente tem um problema muito grande em potencial. De ponto de vista dos investidores, sendo você acionista ou não, é uma oportunidade de você aprender. E também vai ser muito curioso, a partir de segunda, saber como vai ser a volatilidade dos preços. Só para você ter noção, as ADRs da Petrobras, que são nada mais, nada menos do que recibos investidos e lastreados em Petrobras nos Estados Unidos, caíram em 9% no aftermarket, né? Então tem uma negociação aí pós-mercado, fechamento dos Estados Unidos, caíram 9% com a notícia ali que estava quentíssima por volta das 7h30 da noite. Ou seja, isso é um grande indicativo do que vai acontecer segunda, referente às ações da Petro 3 e Petro 4 aqui na segunda-feira, que muita gente aqui no Brasil tem. Isso acontece por vários motivos. Primeiramente, quando o Bolsonaro se elegeu, ele falou e deixou bem claro que ele não ia fazer uma política de intervenção nas empresas, principalmente na Petrobras, como aconteceu, por exemplo, no governo da Dilma. Também, qualquer política intervencionista, ela na história se provou uma péssima decisão. Olha só, para a Argentina, o que está acontecendo lá com a política de preços de diversas coisas. E em terceiro lugar, a gente também vê uma falta completa de planejamento e gestão. Existem várias questões ligadas ao planejamento referente ao projeto de lei orçamentária anual, o chamado PLOA, e a gente só está em fevereiro e a gente já vendo mudanças bem drásticas acontecendo. E por fim, isso abre com certeza precedentes perigosos aqui dentro dessa gestão, dentro desse governo. Outros mercados também estão com problemas de preços de commodities, eles estão com custos elevados por causa do dólar. Então, quando a poeira baixar e essa decisão for concretizada, outros segmentos de mercado vão atuar também, vão falar, poxa, não é só o petróleo que precisa de uma regulamentação. E aí que a gente entra em uma bola de neve e um efeito dominó. E então, o que dá para concluir com essa decisão e olhando também para o histórico do Brasil? Primeiramente, não depende do tipo de governo atuante. Pode ser de esquerda, pode ser de direita, pode ser de centro, pode ser que você goste do governo, pode ser que você não goste, você odeia, enfim. Não importa o risco, a ingerência no governo no Brasil sempre ocorreu e isso afeta muito as estatais. Não só isso, mas também tem o risco, que é quase garantido, de interferência em algum momento da história em estatais. A gente tem aí não só a Petrobras, mas a gente também tem a importância aí da Eletrobras na Bolsa. A gente tem Sabesp, Sanepar, Banco do Brasil. Quando que os interesses da empresa vão ser jogados por água abaixo por causa de alguma política de intervencionismo, alguma política de pressão externa por algum fator. Então esses riscos acontecem e esses riscos são reais e é algo que o investidor precisa sempre ficar de olho. E por último, se você não aprendeu ainda, ou se você está iniciando sua jornada de investimentos, o que você precisa ter em mente é a diversificação. Só que não pense que você está diversificado se você investe em, 15 setores, se você investe em estatais ou não, se você investe em multirregião no país. Você também tem que diversificar a própria moeda e o próprio país. Você precisa olhar para mercados diferentes na Europa e nos Estados Unidos principalmente, que você assim consegue garantir uma segurança para a sua carteira como um todo e fugir desses riscos que acontecem o tempo todo referente ao nosso governo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se você quer acompanhar notícias como essa e também grandes falas sobre investimentos internacionais, análise de fundos imobiliários, criptomoeda, empreendedorismo, uma boa pitada de produtividade também, se inscreva no canal, curta esse vídeo que vai ter muita coisa também. E se você quiser também, siga a gente no Instagram, @Henrique_Dutra. A gente está fazendo um trabalho bem bacana lá, a gente está compartilhando notícias bem quentinhas e também sempre sobre uma ótica de investimentos. Até a próxima, um grande abraço.